Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da colocação pronominal. Na aula anterior nós vimos que a colocação pronominal tem a ver com a posição que o pronome oblíquo átono ocupa em relação ao verbo. E aí nós vimos que, de acordo com essa posição, nós temos três tendências de uso aqui no português brasileiro. A próclise, que é quando o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo. A mesóclise, que é quando o pronome oblíquo átono aparece no meio do verbo. E a ênclise, que é quando o pronome oblíquo átono aparece depois do verbo. Nós vimos que a forma de uso preferida dos falantes do português brasileiro é a próclise, ou seja, o pronome oblíquo antes do verbo. Vimos também que a mesóclise caiu em desuso aqui no português brasileiro. Nós não utilizamos mais a mesóclise, né? Até mesmo em situações muito formais de uso, tem-se preferido o uso da próclise em situações que se utilizaria a mesóclise. Ainda há raras exceções no discurso religioso e também no discurso jurídico. Mas aí vocês podem me perguntar, professor, se o senhor está dizendo que a mesóclise caiu em desuso, ou seja, nós não utilizamos mais, por que nós precisamos estudar mesóclise? Bem, como vocês sabem, há uma diferença entre o que diz a gramática normativa e o que de fato acontece na língua. Por quê? Porque a língua ela é viva e ela continua se desenvolvendo. E as gramáticas elas não se atualizam com tanta frequência. Então, as gramáticas tradicionais do português brasileiro dizem que a mesóclise ainda existe. Então, é comum ainda que algumas provas de concurso ou provas de vestibulares ainda usem a mesóclise como questão em provas. Então, por isso, nós precisamos conhecer esse uso para que nós possamos nos sair bem nessas situações, certo? Não é que nós vamos sair por aí falando mesóclise no nosso dia a dia. Não, não é para isso. É para esses casos específicos que nós precisamos ter conhecimento da mesóclise. Nós vimos também que a ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo, ele é usado em situações de grande monitoramento, em especial na escrita, né? Quando nós vamos escrever os textos, há uma tendência maior a nós usarmos ênclise nos casos que são devidos. Então, gente, vocês receberam uma atividade, né, que essa atividade vai treinar vocês a usar essas três colocações, né, de acordo com as situações de uso. São duas questões, né, que vocês têm que responder. E qualquer dúvida vocês podem falar comigo no privado, né? Qualquer dúvida sobre o assunto ainda, sobre o vídeo anterior ou sobre a atividade que vocês receberam, vocês podem falar comigo no WhatsApp, no privado, que eu vou estar disponível para esclarecer essas dúvidas, tá certo? Nós vamos ficando por aqui com mais uma videoaula. Eu desejo a todos ótimos estudos e até a próxima aula. Tchau!